Estamos novamente aqui com o Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Lembrando que você que queira saber as novidades sobre o mercado imobiliário, é só tocar no sininho, porque toda semana nós temos assuntos importantes e relevantes para você. Então toque no sininho, faça sua inscrição e venha acompanhar comigo as melhores oportunidades e venha tirar também as suas dúvidas referente aos assuntos relevantes do mercado imobiliário. Hoje, gente, eu resolvi mudar um pouquinho, mas é um assunto muito importante. Eu trouxe um convidado especial, Euclides Teixeira Neto, professor de economia. Sabe por que eu convidei o Euclides? Pelo seguinte, nós estamos vivendo o momento das baixas de juros. A Selic teve uma queda de 0,5 pontos percentuais na última reunião do Copom. E eu gostaria de orientar você sobre as melhores formas de fazer o seu investimento em sua nova residência. Tudo bem, Euclides? Olá, Daiane, tudo bem? Você como tá? Eu também, graças a Deus. É uma honra receber você aqui no meu podcast. Obrigado, a honra é minha. Ter sido aceitado o convite também foi uma honra, né? Falei que hoje eu vou aprender muito. A expectativa está muito alta, né? Vamos ver se a gente consegue atender as expectativas, né? Bom, como eu falei, eu fiz o convite para que você viesse participar do Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Já expliquei que é um podcast que a gente procura sempre abordar assuntos sobre o mercado imobiliário. Sim. E nós tivemos recentemente uma reunião do Copom, onde nós tivemos uma baixa na taxa de juros da Selic, que ela baixou 0,5 ponto percentual. E, assim, muitos clientes, eu trouxe você aqui de propósito, porque muitos clientes começaram assim, não, abaixou a Selic, vai abaixar a taxa de juros, eu não vou fazer meu financiamento agora, eu vou fazer meu financiamento do mercado imobiliário ou da minha residência depois. Então, eu gostaria de fazer uma abordagem hoje, como que essa baixa da taxa da Selic vai influenciar e como que ela vai refletir no nosso mercado financeiro. Sim. Então, eu convido você agora a falar um pouquinho para nós sobre, primeiro de tudo, essa primeira sensação aí que nós tivemos da baixa da Selic nesses 0,5 ponto percentuais. Com você. Bom, vamos lá, né? Selic, Serviço de Liquidação e Custódia, né? Reunião do Copom. O Copom faz uma reunião a cada 3 meses para determinar quanto que será a taxa Selic para os próximos meses, né? Isso depende muito da dinâmica da economia. Se a economia estiver muito aquecida, a tendência deles é de aumentar essa taxa Selic, porque a preocupação é controlar a inflação. Certo. Se estiver pouco aquecida, a tendência é reduzir para haver maior dinamismo na economia, né? E também isso daí está relacionado muito forte com questões de política monetária, que é a quantidade de dinheiro que você coloca na economia, a quantidade de dinheiro que você retira da economia. Então, quando você tem uma taxa Selic muito alta, você está retirando dinheiro da economia porque os investidores preferem colocar o dinheiro em fundos de investimento, em CDB, LCI, qualquer outro tipo de investimento. Dessa forma, sai muito dinheiro da economia, a economia seca, fica com pouco dinheiro circulando, né? Então, a taxa Selic serve praticamente para isso daí. Com a redução dessa pontuação na taxa Selic, é uma sinalização do Banco Central de que pode haver, dependendo dos próximos meses, sim, uma tendência à redução da taxa Selic. Certo. Quando há uma redução da taxa Selic e uma tendência, o mercado já começa a se movimentar. Ou seja, essa movimentação do mercado é um ajuste que o mercado está fazendo para viver com aquela nova taxa Selic. Muitas pessoas devem pensar assim, 0,5, né, 0,5 é pouco. Não é pouco. Pelo ponto de vista macroeconômico, é um tamanho considerável, né? Sim. Mas o mercado ele demora um pouco para se adequar a isso daí. Porque se o mercado ele quiser se adequar rapidamente, a gente vai ter uma confusão, porque contratos são feitos nessa taxa, dívidas gigantescas estão nessa taxa, vários outros tipos de parte de segmentos e produção estão tudo baseado nesse tipo de taxa. Então, não pode realmente
haver rapidamente ter um resultado em cima disso. Quando você, por exemplo, esses meio ponto percentuais, digamos que a próxima reunião do Copom a gente tem aí mais uma diminuição da taxa da Selic, mas quando isso de fato começa a aparecer no mercado? Demora, É isso. demora, porque essa adequação do mercado com a nova taxa demora, porque você cria uma tendência, mas as pessoas também ficam de olho no quê? Como que está o dinamismo da economia. Você pode criar uma tendência agora, vamos supor, você ajusta uma reta para reduzir a taxa. Reduzir, ok. Só que de repente acontece algum outro imprevisto, essa reta pode subir. Então o mercado é muito cauteloso em relação a isso, porque existe um problema que a gente chama de incerteza econômica. E a incerteza econômica, ela cria quanto maior a incerteza econômica, ela cria assim, uma falta de visibilidade do que vai acontecer. Então, essa demora para o mercado se adequar é uma demora natural. Então, quando o mercado começar a se adequar a isso daqui, já estaremos próximos de uma nova reunião do Copom, que, dependendo dos resultados obtidos nesses meses entre uma taxa e outra taxa, ele pode novamente reduzir. Só que já como sinaliza uma tendência à redução, o que nós esperamos é que haja uma nova redução. Então, o mercado começa a se preparar para novas reduções, ou seja, para uma redução da taxa Selic durante um determinado período. Certo. E essa previsão do mercado é muito boa quando o mercado ele começa a perceber que realmente nós estamos ladeira abaixo no sentido positivo, né? Sim, sim. Porque isso daí vai ser bom para a economia. Significa que taxa de juros menores, menos dinheiro investido em alguns tipos de fundos, Sim. mais dinheiro circulando na economia, maior produtividade, maior renda e mais emprego. Então, a gente vai ter uma mudança, inclusive até no PIB do país. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente ouve muito no mercado imobiliário, porque na época 2019, 2020, quando nós vivemos realmente a pandemia, nós tivemos uma taxa Selic super baixa no Brasil, mas que não reflete a nossa realidade histórica. Porque se nós pegarmos a história da Selic dos últimos 20 anos, a média da Selic é de 7% ao ano. E nós vivemos 2019, 2020 com uma Selic aí na faixa de 4%. Não sei se chegou a 2%. Eu acho que teve um período que chegou a 2, bem baixinho. Só que isso não é a nossa realidade macroeconômica. No Brasil, foi um caso esporádico, que eu acredito que ele tenha tomado essa iniciativa para quê? Para a gente recuperar aquele momento que a economia estava passando durante a pandemia. Eu queria ouvir de você, na sua visão de economista. Você acredita que isso possa voltar a acontecer? A gente ter essa baixa Selic, essa Selic aí a 2%, 4%? Então, chegar a uma Selic, né, uma taxa muito baixa, assim, para o Brasil, atualmente, na atual conjuntura e nas expectativas nos próximos anos, é um pouco difícil. Tá. Não vou dizer impossível, mas é um pouco difícil. Por quê? Porque a taxa Selic também depende do mundo. Depende das atividades da China, depende das atividades dos Estados Unidos, também depende da taxa de juros dos demais países. Sim. O que acontece? Quando você tem uma taxa de juros alta, você também atrai investimentos internacionais. Então, empresas, investidoras, corretoras internacionais, bancos internacionais, fundos soberanos internacionais, vêm investir nas melhores taxas de juros. Só que também tem uma relação com o risco país. Então, se o país ele é um país bom pagador e a taxa de juros estiver alta, é o melhor dos mundos que tem. Só que se você começar a reduzir muito a taxa de juros, o país ele começa a ser não atraente. Porque eles vão preferir procurar países onde a taxa de juros é maior. E se comparar uma economia brasileira com uma economia suíça, vamos supor que os dois estão com taxa de juros de 2% ao ano, os investidores internacionais vão preferir, obviamente, investir na Suíça pelo histórico de pagamento, pela solidez de mercado que a Suíça tem. Certo. Então, a taxa de juros ela também não pode chegar a patamares muito baixos, porque ela depende de entrada de recursos internacionais no mercado pensar aí na questão de finanças, né? Então, precisaria ter uma solidez muito forte dentro do país para que ele pudesse suportar taxas de juros muito baixas. Então, não é apenas o mercado interno, também está relacionado com o mercado internacional. Perfeito. Pelo ponto de vista do mercado interno, seria o melhor dos mundos. Perfeito. Porque você poderia pegar dinheiro emprestado com taxas de juros baixíssimas, mudar seu parque industrial, melhorar seu parque industrial, sua infraestrutura. As pessoas poderiam adquirir bens, imóveis,
com taxa de juros muito baixa e também gerar uma economia muito mais forte, porque você iria aumentar a demanda por determinados produtos. Então, você iria gerar emprego, gerar renda. Então, o que acontece? Você tem que se equilibrar nesses dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. Perfeito. Porque se você não conseguir se equilibrar nesses dois mundos, você acaba criando algum tipo de problema interno, que pode gerar, obviamente, uma inflação, ou pior, talvez, em alguns casos, uma deflação, estagnação. E no mundo externo, você pode criar a fuga de capital, ou seja, as pessoas preferirem investir os seus recursos em lugares que estão mais atraentes, né? Exatamente, atrativos, com taxa de juros maiores. Então, depende da conjuntura interna e depende da conjuntura externa. Historicamente, a gente não é um país que está acostumado com taxa de juros muito baixas, né? Entendi. O Japão, pode falar, pode complementar. O Japão, por exemplo, ele está passando por uma situação há muitos anos que eles têm uma taxa, chegaram a ser até uma taxa negativa. Então, mesmo sendo uma taxa de juros muito baixa, não existe consumo no Japão. Então, eles tendo uma taxa de juros baixa ou alta, o consumo continua o mesmo. Não que o Brasil seja algo parecido com o Japão, mas é só para mostrar que os países mais desenvolvidos também, eles enfrentam problemas mesmo tendo taxa de juros muito baixas. Você pode ter uma taxa de juros muito baixa, uma quantidade de dinheiro muito grande, recursos muito grandes, só que você não consegue equalizar na economia. Mas aí já entra também numa questão estrutural do Japão, de envelhecimento da população, uma série de outras coisas, né? Por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção e eu queria fazer com que fosse realmente educativo esse nosso bate-papo, tá? A taxa Selic hoje está em 13,25, se eu não me engano, né? 13,25. Entretanto, os nossos financiamentos imobiliários de todos os bancos, quando a pessoa vai tomar um crédito para fazer um financiamento imobiliário, as taxas de juros vão de 9%, no máximo a 12%. Os bancos nunca, e pelo que eu estudei, eles nunca retransmitiram o mesmo índice da Selic para o consumidor final. Existe um bom senso dos bancos em relação à taxa do dinheiro que ele vai emprestar para o financiamento imobiliário. Eu tô fazendo um raciocínio correto ou está errado dentro do seu conhecimento? Então, a taxa de juros, a taxa Selic, melhor dizendo, né? Quando reduz, ela impacta todo o mercado. Então, por exemplo, quais são os índices que estão relacionados com a construção civil? Você tem a NCC, né, que é o Índice Nacional de Construção Civil. A aceleração e desaceleração da economia não está assim, apenas baseado na questão da construção civil. Então, são vários fatores que vão influenciar nessa forma como que a taxa Selic ela vai refletir sobre a pessoa que vai pegar dinheiro emprestado, né? Então, por exemplo, uma redução da taxa de juros não significa que vai haver um reflexo sobre o mercado imobiliário de uma forma rápida. Essas coisas assim geralmente demoram um pouco porque ela não está praticamente ligado diretamente. Existem vários outros segmentos, né, fatores que eles estão relacionados ali. Então, precisaria realmente saber como é que estão os demais índices para você poder ter uma certeza que realmente a redução da taxa de juros ela iria influenciar diretamente. Então, por exemplo, você tem uma taxa de juros de Selic alta, só que o financiamento é outro. Então, por exemplo, vamos supor, FGTS, né? FGTS, uma boa parte do FGTS é utilizado para o financiamento das casas, né? dos imóveis. Principalmente, né? Do programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Onde nós temos as menores taxas de juros do mercado imobiliário, chegando aí no teto de 7%, 8% se você for comprar um imóvel já na faixa dos seus 350 mil. Exato. Se for um imóvel a partir de 200 mil, a gente consegue uma taxa de juros aí de 5,75, 6, 7. Então, o FGTS é utilizado para isso com as menores taxas de juros. Vamos lá. Exatamente, muito bem. Aí, você falou da aula, quem está levando aula sou eu, né? Não, eu tô aprendendo. Eu quero fazer de você um convidado constante aqui no podcast, porque... na minha visão, a pessoa que vai comprar um imóvel, ela tem que ter uma educação financeira. Isso. E o que eu vejo hoje no Brasil, as pessoas não têm uma educação financeira. Exato. Então, a gente recebe muito cliente, vamos falar do Minha Casa Minha Vida, que quer comprar o seu primeiro imóvel, um imóvel que parte ali de 200 mil reais, mas ele não conseguiu entender que ele tem que ter uma reserva.
Daiane, Uhum. mas eu quero comprar, não quero pagar a entrada. Não é assim que funciona. Se você não fizer uma programação de uma reserva, você nunca vai conseguir comprar um imóvel. Exato. Então, eu gostaria, na verdade, Euclides, que a gente fizesse parte dessa educação financeira, principalmente para quem quer comprar um imóvel. É Uhum. importante. Sim, sim, sim. A questão do FGTS é tão importante porque assim, o FGTS ele é remunerado pelo governo com 3% ao ano, né? Sim, Então, por exemplo, se aumentar essa remuneração 3% ao ano, vamos supor, vai para 5%, os preços dos imóveis aumentam. Então, também tem que haver esse cuidado, né? Então, tem que haver perfeito. essa preocupação. Mas o que a pessoa que vai adquirir um imóvel, Minha Casa Minha Vida, tem que pensar, né? Na hora que ela vai adquirir. Por exemplo, onde que eu estou morando agora, né? Estou morando na casa de tal pessoa, estou morando na casa da sogra, estou morando na casa dos meus pais, tal. Tem que pensar nisso. Quando adquire uma casa, no máximo, se não me engano, são 30% sobre o financiamento, né? Ela faz um. Comprometimento de renda. Exatamente, comprometimento de renda. A pessoa tem que fazer ali fluxo de caixa dela, né? Para saber quais são os gastos que ela tem, quais são os gastos, as despesas que elas têm corrente e onde que estão as entradas, né? E tem que discriminar tudo ali. Discriminando tudo ali, ela vai saber quanto é que ela vai precisar para poder pagar, para ver se realmente ela vai conseguir pagar. Só que assim, tem que fazer algo inverso. Ou seja, você já tem que pegar seu salário, já descontar os 30%, que é o valor da mensalidade, e com o restante você tem Perfeito, que se virar. Então, perfeito. muitas vezes, para você fazer um financiamento, você já tem que pensar no seguinte: não conte com aqueles 30% que é o valor do financiamento. E outra coisa, o aluguel. O aluguel, muitas pessoas procuram um aluguel, tal, mas claro que muitas vezes é melhor você comprar sua casa, você ter sua casa, do que pagar aluguel. Porque o financiamento que você está pagando bate com o aluguel. Muitas vezes o financiamento é até menor do que o valor do Eu aluguel, costumo né? dizer que eles são curvas Exato. inversas, né? Uhum. Eu sou corretora, então eu vou falar daquilo que eu vivo no mercado. Se eu estiver errada, você pode me corrigir, porque eu falei que aqui é um processo de aprendizagem, Pode tá? correr. Vamos lá. O aluguel, por exemplo, o aluguel, ele é uma curva ascendente na minha visão, Sim. ok? Então, se você começou pagando um aluguel de R$ 1.000, no próximo reajuste, se a gente tiver 7% de reajuste, então vai ser 1.070. Não é Sim, isso? exato. No outro ano, se a gente tiver mais 7%, vou fazer conta de padaria, tá? Vamos pôr mil Perfeito. cento e cinquenta. Uhum. Então, ele é essa curva. Na compra de um imóvel, você vai ter que ter um investimento aqui. Só que a curva é descendente, principalmente se a gente fizer com parcelas decrescentes. Então, Isso. às vezes, você vai pegar e vai fazer um investimento no imóvel de 200 mil e você vai pagar a mesma parcela de R$ 1.000. Só Isso. que ela é decrescente, vai chegar num momento que eles vão se cruzar. E na hora que Uhum. se cruzar, você mantém o seu patrimônio, porque aí você começa a ter lastro perante o próprio banco, perante o governo, perante uma empresa. Você quer ter um cartão de crédito para comprar alguma coisa, você tem lastro, e no aluguel você nunca tem lastro. O aluguel é Exato. sempre uma despesa. A compra do imóvel ou financiamento é sempre um investimento. Sem contar que o imóvel valoriza. Por exemplo, se você faz um investimento, se você comprou uma casa, ela está sem pintar e você pintar ela já muda o valor de venda. Se é uma Exato. casa de forro, eu tiro o forro de madeira e eu coloco um gesso, ela já dá uma outra visibilidade. Então, todo investimento que eu faço, ele também reflete no custo-benefício daquele produto. Essa é a minha visão de mercado imobiliário. Eu não sei quanto a você. Se você tem uma outra Não, visão, pode a me visão é passar muito também. similar. Quando você faz um investimento, tem o método Price, né, que você tem as Isso, parcelas fixas, e tem o saque, né, que é o sistema de amortização constante, que é essa daí que você falou, que você começa a sim. pagar uma parcela maior e a parcela vai se reduzindo ao longo do tempo, conforme o seu saldo devedor vai reduzindo, a taxa de juros incide sobre o saldo devedor e a parcela acaba ficando menor. Só a amortização que ela é constante, né? E a pessoa, quando ela financia, ela tem que saber o seguinte: hoje eu vou começar a pagar um valor tal, daqui a 10 anos esse valor vai ser bem menor. Descontado a inflação, esse valor vai ser bem menor. Chega uma hora que a Isso. pessoa nem sente mais ali que está Nem pagando. sente isso mesmo, Porque se perfeito. você tiver. Ah, e também há a possibilidade, que é interessante para quem está financiando, que se você pagar algumas parcelas adiantadas, por exemplo, chega lá, pega um 13º, né? Você coloca ali R$ 4.000, muitas vezes você consegue até quitar
quitar não, reduzir a quantidade de parcelas numa quantidade muito grande. Eu já fiz algumas simulações. Então, por exemplo, com R$ 4.000 você consegue até 50 parcelas, dependendo do tempo que você deixou, né? Perfeito. E essas parcelas simplesmente reduzem o seu tempo de pagar. Então, você vai reduzir o seu tempo de pagar. Então, essas provisões aí para quem está trabalhando, para quem está querendo financiar, é interessante ela pensar em ir guardando esse dinheiro para fazer esses aportes anualmente, pelo menos, né? Então ela consegue aí depois quitar o imóvel num tempo muito menor do que ela estava pensando. Às vezes ela financia o imóvel ali em 35 anos ou 30 anos, ela consegue talvez quitar em alguns, sei lá, eu vou chutar uns 20 anos talvez, né? 22 anos, nós né? temos uma cliente que recentemente comprou um imóvel conosco na faixa dos seus R$ 148.000, né? Que realmente foi esse o valor de fato que ela pagou. Uma parcela deu uma entrada, se eu não me engano, foi de 27 mil e parcelas na faixa de 700, 800 reais, né? Só que ela já fez um cálculo. Ela falou, Daiane, se todo ano eu conseguir abater um pouquinho do meu saldo devedor, eu vou conseguir quitar esse imóvel em 5 anos. Essa é a possibilidade. Entendeu? Justamente pelo que você está falando. Eu pego um pouquinho de dinheiro aqui, que não é um dinheiro tão alto, e eu vou lá e faço o abatimento das parcelas futuras, né? Vou fazendo de trás para frente. Então, ela consegue quitar. Mas isso tudo chama-se planejamento. É planejamento. Ela já entrou no financiamento com esse planejamento financeiro, com esse estudo para ela poder fazer isso. Exatamente. Né? E o interessante disso daí, por exemplo, se você começa pagando uma parcela de R$ 1.000, no finalzinho, né, na última parcela tua, seria de algo que seria, na verdade, amortização. Então, poderia ser de R$ 150, o restante é tudo juros, né? Então, se você, por exemplo, pega lá R$ 4.500, você vai amortizar 30 parcelas, né? Isso. Então, você já vai adiantar tudo isso daí. Isso. E você consegue pagar, sabe, 5 anos, talvez no máximo uns 10 anos, né? Mas fazendo realmente o planejamento, né? E, assim, pelo método saque é bem interessante. O price, as parcelas já seriam todas iguais. Fixas, né? Fixas, né? Vamos chamar de fixas, vai ter uma variaçãozinha da TR, que é o que influencia, né? A saque, a price, então, por exemplo, você começa pagando R$ 1.000, você vai terminar ali pagando no máximo 900. Ela tem um equilíbrio, porque essa variação pequena está relacionada à TR. Isso. Eu aprendi que até então eu não sabia que a maior variação da TR é 2%, é isso? Ao ano? Pode ser. Mas teve TR alta? Me fala um pouquinho da taxa referencial. Então, isso daí depende, é que ela recebe muita influência do governo, né? Então, os governos, por exemplo, você tem ali a poupança, né? Então, uns governos mudam, outros não mudam. Então, teve até uma mudança na inflação, no cálculo da poupança, um tempo atrás aí, que dava relacionado também com o PIB do país, né? Então ficou aquela confusão. Então a TR ela vai mudar de acordo com as regras do governo. Então quando você atinge um determinado PIB do país, aí você vai ter uma mudança no cálculo da poupança e altera também a TR. Então isso daí vai variar muito, né? Só que isso daí foi algo que foi criado ainda no governo 2014, 2012, não lembro direito. Só que teve algumas mudanças, então não dá para dizer que realmente ela tem um máximo de 2%, né? Porque agora, atualmente, assim, eu não precisaria dizer se ela está fixada em 2%, mas ela tem uma certa flexibilidade por lei que pode aumentar ou pode diminuir, só que ela mantém uma média durante todo esse período, né? Entendi. Então, atualmente, assim, eu não sei dizer quanto ela está realmente, né? Mas ela tem essa alteração, tá? Ó, uma outra coisa que eu gostaria que a gente falasse é sobre portabilidade de contratos de financiamento, porque assim, como a gente está vivendo todas essas informações e é um turbilhão de informações que vem acontecendo, existe o que nós chamamos da portabilidade. Então, por exemplo, você fez um financiamento hoje com uma taxa de juros aí de 9, vamos por 10% ao ano mais TR. Digamos que no final de 2024 haja uma redução ainda maior da taxa de juros. O cliente que fez o financiamento hoje, ele pode procurar a portabilidade. Sim. Né?
E a portabilidade é essa mudança de contrato de financiamento. Eu saio, por exemplo, de um banco privado, vou para um banco público, ou saio do público, vou para o privado. E os bancos, quando acontece essa movimentação, eles fazem um monte de propaganda orientando o cliente que ele pode ir lá para renegociar o seu contrato de financiamento. Sim. Então, é um processo legal. A gente não tem e a gente consegue negociar também a taxa de juros lá na frente, né? Se houver uma queda significativa. Exatamente. Não, isso daí é algo do mercado, né? O mercado naturalmente faz esse tipo de ações e a pessoa precisa... Eu acho assim que o grande problema, como você falou anteriormente, é que a pessoa precisa ter informações, né? Então não tem informações. Hoje em dia a gente recebe tanta informação, não consegue filtrar. Eu acho que muitas vezes precisaria ter talvez uma assessoria para poder passar essas informações para a pessoa, para poder conversar diretamente com a pessoa sobre determinada situação. Por exemplo, só para dar um exemplo aí, eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana, falou que ligaram para ele para trocar uma ideia, o gerente do banco, e o gerente do banco queria vender um título de capitalização, né? Aí fica pensando, para que eu vou comprar um título de capitalização? É a sorte. É a sorte. Só que assim, a pessoa veio se informar, trocar uma ideia comigo. Então, a gente sabe que determinados lugares, determinados bancos, tal, tem assim, a obrigação de difundir determinadas informações. Só que às vezes, será que é tão importante fazer uma divulgação geral dessas informações? Porque essas informações não estão relacionadas com pagamento de cotas, uma série de outras coisas que os bancos precisam atingir, né? Na verdade, eu tenho a mesma visão que você. Existem produtos que são mais vantajosos financeiramente para o banco vender do que outros. Então, assim, essa é a importância da gente ter esses bate-papos para que quem está pensando em comprar um imóvel, ele consiga se orientar. Porque, assim, é muito mais vantajoso o banco vender uma cota de consórcio, um financiamento de carro, do que ele vender um financiamento imobiliário. Então, às vezes, o próprio banco força outro tipo de venda porque é rentável pro banco e pro cliente. Então, o banco, às vezes pensa, para que foi criado o banco? O banco foi criado para distribuir as riquezas, né, as pessoas poderem, né? Só que ao longo do tempo eles começaram a criar produtos diferentes para aumentar, acumular mais capital, né? Porque é a finalidade do banco, né? Mas as informações, elas são muito importantes chegarem e a gente conseguir entender, porque às vezes chega aquele leque de informação, um boletim informativo com letrinhas pequenas, as pessoas vão ler, mas não vão entender. Não vão entender. Então, precisaria de algo assim, né, mais fácil de poder entender e a pessoa poder até consultar algumas pessoas para saber o que ela deveria fazer. É isso aí. Muitas vezes falta assim, realmente uma assessoria de finanças pessoais, para ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Nós passamos por uma situação agora, tem um cliente com idade já acima de 50 anos. Os bancos entendem os clientes com uma... como que eu vou falar isso? Com uma vida útil, vamos chamar de vida útil, até 80 anos. Você não consegue financiar um imóvel com mais de 80 anos de idade, ok? Então, nós passamos por uma situação assim, esse cliente tem já mais de 50 anos. Ele tem uma renda não declarada. Uma renda informal, porque ele é um prestador de serviços, então ele tem uma renda informal. Mais de 50 anos, renda informal. Nós conseguimos fazer uma liberação de crédito na faixa de R$165 mil, aprovamos o cliente e pedimos para que ele seguisse todo o procedimento de atualização de documentação junto ao banco. Sim. Quando ele chegou no banco, o banco tirou da cabeça dele comprar um imóvel. Aí ofertou o consórcio, ofertou uma outra opção, justamente porque o financiamento imobiliário é a menor rentabilidade do banco, né? Entretanto, eu cheguei a conversar com o cliente, porque olha, ele já tem acima de 50 anos, nós conseguimos fazer a aprovação com renda informal, mas ele quer esperar um ano. Daqui a um ano, aquele imóvel que ele está comprando por R$165 mil,
ele não vai estar mais 165 mil. Porque conforme eu tenho uma menor taxa de juros, eu vou ter muito mais gente procurando imóvel no mercado, porque a facilidade de pegar dinheiro emprestado aumenta. Então, o que que acontece? Os proprietários aumentam também o preço do imóvel. É assim, eu vou ter mais gente no mercado procurando, mas os preços também vão subir. Concorda? Exato. Lá na frente ele já vai ter, se ele tinha 50 esse ano, o ano que vem ele vai ter 51. Para o banco, a vida útil dele, o tempo de vida dele diminuiu. O seguro de vida é caro, porque na hora do financiamento, eu não sei se você sabe, nós temos um seguro de vida que ele está embutido no financiamento, um seguro do imóvel, amortização, taxa de juros e o valor principal que você está financiando. Tudo isso influencia no valor da tua parcela. Então, quanto mais velho a pessoa é, maior é o seguro de vida, menor é o tempo do financiamento, tudo muda, o cenário econômico muda, é o que você falou. Tô vendo que muda muita coisa, né? Muda muita coisa. Então, assim, por isso que eu quero, o Euclides, trazer esse tipo de informação. A pessoa tem que entender que, às vezes, o esperar não vai ser vantajoso para ela. E lá na frente, se ela fez com uma taxa de juro maior hoje, ela pode correr atrás da portabilidade e renegociar o que foi feito no ano de 2023. É uma boa. Né? Me fala uma coisa, você compraria um imóvel? Sempre que dá para comprar alguma coisinha, né? Imóvel é um investimento que eu acho muito vantajoso, né? Porque, por exemplo, né, a pessoa ela compra o imóvel, obviamente, ao longo do tempo ele tem a valorização. Você também pode alugar o imóvel, você pode receber pelo imóvel e a pessoa que está lá vai manter, tem a manutenção do imóvel. Se for um prédio, a pessoa vai pagar o condomínio, né? Então, é um investimento assim que eu acho muito interessante, muito atrativo, né? Claro que, como economista, eu também coloco muito dinheiro em outros lugares, né? Como, por exemplo, renda fixa, renda variável, né? Eu gosto muito de renda variável, de arriscar um pouquinho no mercado de ações. Mas fundos imobiliários também alguma coisa, né? Mas o fato de você ter imóveis, né, é bom porque de repente você talvez queira um financiamento para alguma coisa maior, de repente você pensa em adquirir algum bem, adquirir alguma empresa, você já tem algo para poder dar uma entrada, né? Então é algo assim que realmente é um dos melhores investimentos que tem, porque você tem garantias, né, quando a pessoa tem imóvel. Quando a pessoa ela não tem imóvel, aí já fica muito mais difícil, muitas coisas para ela, inclusive conseguir financiamentos, né? Então, quando você tem imóvel, você pode dar um imóvel como garantia, já é um bom investimento, né? Perfeito. Então, assim, eu sempre quando dá certo, né? Tem oportunidade. Tem oportunidade, aparece algum negócio bacana, né? A gente corre atrás, né? Vai negociando, vai chorando até conseguir comprar algumas coisas, né? Então, eu acho assim que é um investimento muito interessante para as pessoas fazerem, né? Legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que também está relacionado ao mercado imobiliário que a gente vem vivenciando na prática, tá? Nós estamos num momento de deflação do IGPM, Índice Geral de Preços ao Consumidor. É isso? Não? Não. IGPM, mercado. Índice de preço, IGP, Índice Geral de Preço ao Mercado. Isso, do mercado. IGPM. Então, nós estamos vindo aí num processo de mais ou menos uns 3 meses que o IGPM está dando negativo, ok? Aí me perguntam assim, Euclides, Daiane, o valor do aluguel vai abaixar? Não vai. Não tem. Não tem como o valor do aluguel abaixar. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa desaceleração do IGPM e se isso, na sua visão de economista, vai influenciar no valor dos aluguéis. Bom, primeiro vamos ver o que é composto o IGPM, né? IGPM, Índice Geral de Preço do Mercado, ele é composto pelo IPA, que é Índice de Preço ao atacado, ou seja, tudo que é produzido antes de entrar no varejo, pelo IPC, que é Índice de Preço ao Consumidor, que já é do varejo, o que é vendido ao consumidor, e pelo INCC, que é Índice Nacional da Construção Civil. Então, são esses três só que cada um tem um peso diferente. Ok. Então, o IPA é 60%, o IPC é 30% e o INCC 10% apenas, né?
Então, o que ocorre? O IPA, que ele já está relacionado com a produção, a gente tem que ver o seguinte, que a produção que nós temos de uma forma geral, ela está relacionada com o mercado internacional, com o mercado de todos os tipos de produtos. Então, só para dar um exemplo, né, que eu tinha até conversado anteriormente, né, quem que dá o preço da soja no mundo? Né? Não é o mercado brasileiro. Sim. A gente só oferta. É a Bolsa dos Estados Unidos, né? A Bolsa de commodities nos Estados Unidos. Da soja, do milho, do etanol, do petróleo, não somos nós, a gente só oferta. A influência que tem um país como o Brasil é muito pequena no preço internacional do produto, né? Então, esses índices, principalmente o índice de atacado, ele recebe essa mesma dinâmica. Sim. Então, ele é apenas o índice que vai compor. Então, quando há uma deflação no IGPM, não significa que o IGM total ele vai ser responsável pelo encolhimento da economia, mas sim apenas uma composição do índice. Então, por ele reduzir, o aluguel não deve reduzir. Então, imaginando assim como, por exemplo, o milho no mercado internacional. O milho ele vai reduzir de acordo com a oferta. Se nós tiver uma oferta muito grande de milho, o preço reduz. Por quê? O milho ele tem as características de que milho é milho em qualquer lugar do mundo. Sim. Em qualquer lugar do mundo vai consumir o milho daquela forma. A gente consegue imaginar uma espiga de milho de outra forma, né? Sim. Agora, por exemplo, um apartamento, um imóvel, ele já não tem essa oferta, ele já não funciona dessa forma, porque eles são totalmente diferentes, locais diferentes, pessoas diferentes, condomínios diferentes, preços de aluguel diferentes. Eles já são produtos que a gente fala que tem uma certa ubiquidade, né? O nome é meio complicado, mas assim, são únicos, né? Sim. Então eles não entram nesse patamar. Não entram. É como se, de repente, você presta um serviço, você é um encanador e abaixa o IGPM, você fala, então agora eu vou abaixar o preço do meu serviço. Ou se você é professor da aula particular, abaixa o IGPM, vou abaixar o preço do meu serviço. Esse tipo de dinâmica não entra no aluguel. Então, o aluguel ele não segue a mesma dinâmica de outros tipos de produtos que são oferecidos em grandes quantidades. Eu costumo falar assim, eu acho que a lei da oferta e procura um café para você, tá bom? Obrigado. Eu costumo falar que a lei da oferta e procura também influencia muito, porque assim, as pessoas acham que o IGPM negativo vai abaixar o valor do aluguel, e não tem como abaixar o valor do aluguel. Não. E outra, nós temos muito mais clientes procurando imóveis para alocar do que imóveis disponíveis para alocar. Aqui em Araçatuba, nós temos uma situação muito atípica. Nós não temos casas em condomínio para locação. Então, o que acontece? Uma casa em condomínio para locação, tem condomínio que são alugadas por 12, 10 mil reais, 8 mil reais. As mais baratas, vamos chamar assim, são investimentos que a pessoa vai fazer para a vida da família de R$4.500 para morar hoje num condomínio. Não é um valor tão baixo, porque você disponibilizar R$4.500 hoje para você pagar de aluguel é significativo para a vida de uma família que tem filhos estudando, que assim, a gente tem toda uma dinâmica. É um custo muito alto, né? É um custo alto. Então, quando me perguntam, Daiane, vai abaixar o valor do aluguel? Eu mesmo falo, não vai. A única coisa que você não vai ter esse ano é o reajuste do valor do aluguel. Então, o inquilino, ele vai ficar mais um ano pagando o mesmo valor. Mas abaixar, não vejo. Então, porque a pessoa tem que ver também, por exemplo, a escola, né? A escola não abaixa de preço, né? Não. É que às vezes as pessoas imaginam assim, porque eu estou tratando diretamente com o inquilino, com o proprietário, então ele tem que abaixar o preço porque o IGPM abaixou o preço, mas não abaixa. Se o preço for negativo, a escola não vai abaixar o preço. Por quê? Porque ela tem os custos delas, e os custos não abaixaram. Isso. Teria que abaixar todos os custos, salário de professores, salário de todo mundo, para poder abaixar, mas isso não acontece. Então, tem que ver, quando você está pagando aluguel, você está pagando para o inquilino, desculpa, para o proprietário. O proprietário também não teve os custos deles abaixados, então ele vive daquilo ali. O supermercado aumentou os preços, tudo aumentou os preços, ele tem que manter. Então, se não há aumento do IGP, então você mantém o mesmo, que já é um ganho muito, muito bom, porque os demais produtos no mercado, os demais serviços continuam aumentando. Então, isso daí já pode ver um ponto positivo, né? Legal. E esse período que a gente teve um aumento do IGPM
como a gente estava falando. Nós chegamos aí na casa de 30% ao ano, mas isso foi bem na época da pandemia, né? 2020, Exatamente. 2021, o GPM, disparou. Exatamente. Hoje nós estamos numa outra realidade. Mas lá nós tivemos muitos proprietários que tiveram uma negociação para não aplicar esse valor tão alto do IGPM, tiveram uma negociação ali. Eu costumo dizer que é o momento do bom senso também, né? Exato. Da mesma forma que lá atrás nós não aplicamos os 30%, agora é um momento de você manter pelo menos o que está. E outra, o próprio contrato de locação ele tem que estar preservado. Então, o IGPM, o reajuste é sempre o positivo. Nunca reajuste negativo. Não tem como, porque é um patrimônio, né? Um bem durável. Então, pelo ponto de vista de lógica, praticamente perde, né? Porque, como a gente está conversando, né? Os serviços não reduzem o preço devido ao IGPM. Então, o aluguel ele segue a mesma regra, né? Sim. O que varia o preço e influencia o preço são a oferta e a demanda. Só que devido a imóveis ter essa ubiquidade, ou seja, são características únicas de imóveis, localização, uma série de outras coisas, ele não segue essa mesma ótica. Sim. A não ser que seja que essa pessoa ela prefira sair desse lugar e ir para um outro lugar que ele possa conseguir um imóvel que atenda às necessidades dele, porque as necessidades de cada um também são diferentes. Então, essa questão que a pessoa tem que levar em consideração é a necessidade de cada um por um determinado produto, por uma determinada necessidade, para que possa se encaixar no preço do aluguel que ela está pagando. Porque muitas vezes, se ela achar que ela está pagando um aluguel muito alto, ela tem que fazer uma negociação, falar assim, eu gosto do imóvel, é bacana, mas a minha atual situação é essa. Aí vai negociar diretamente com a pessoa. Sim. Mas não utilizar, no caso, a variação do IGPM, no caso negativo, como uma métrica para reduzir o valor do aluguel, sendo que, na verdade, não se encaixa dessa forma, né? Devido justamente às dinâmicas de mercado que a gente tem, né? Legal. Gente, eu adorei o nosso bate-papo. Euclides, adorei falar com você. Nós temos uma programação de 40, 50 minutos de podcast, mas foi ótimo. Eu achei que você foi muito didático. Assim, não sei se porque é um assunto que eu gosto e que realmente está dentro da minha ação profissional, então eu acabo estudando muito. Mas eu gostaria de trazer você em outras oportunidades, justamente para que a gente possa fazer esse trabalho de educação financeira com quem está procurando comprar um imóvel. Amei falar com você. Foi muito bacana vir aqui. Foi um convite muito legal, né? Na hora que falou só um podcast e tal, falar de Daiana, falei, vou lá, né? Já vi algumas vezes, assim, falei, vou lá, porque eu acho muito interessante participar, né? E também pela proposta, né, da questão de trabalhar com a questão da educação financeira das pessoas, para elas fazerem, organizar suas próprias finanças, para poder adquirir bens e saber que se você tem tudo planejado, tudo organizado, né, você consegue adquirir o que você precisa. O que né? você precisa, é isso daí. Isso daí eu acho que é um dos pontos principais aí que a gente tem que levar para a população. Né? Legal, você vai receber outros convites, nós vamos fazer um trabalho bacana, principalmente pensando na pessoa que quer comprar o seu imóvel. E às vezes até o rico. Eu contei um caso para você, né? Porque assim, a pessoa quando é rica, ela tem menos influências. Mas eu cheguei a orientar um cliente meu. Pegue o dinheiro e aplique. A rentabilidade da aplicação, você paga a parcela, faz um financiamento. Lá na frente, quando inverter, você tira o dinheiro da aplicação e faz o pagamento do teu financiamento. Mas ele não quis. Então, né? Optou por um pagamento à vista. Então, né? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, para ele ali é um dinheiro de café, né? Como a gente fala, né? A gente não... Mas de uma forma assim, como você explicou para ele, né? Seria uma vantagem muito boa, né? Porque na verdade você tem um valor muito alto, aquele valor muito alto você pode deixar aplicado e utilizar uma parte ali da rentabilidade para ajudar a pagar as parcelas também, né? Quando financia, né? Mas isso daí depende da estratégia. Mas isso depende da estratégia, Exato. Ele fez uma outra opção. Mas, de repente, é um assunto que nós vamos abordar num próximo podcast. Uhum.
Certeza. Olha, agradeço imensamente a sua visita. Muito obrigada. Fiquei honrada em falar com você. Tá bom? Aprendi muito. Oi. Imagina. Eu que agradeço o E convite. até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, tá bom? Obrigado. E você que acompanha o Pode Tudo com a Daiane Pinese, não perca os nossos próximos podcasts. Eu tenho certeza que eu vou me esforçar para trazer sempre o melhor para você. Tá bom? Toque o sininho para que você não perca a novidade que vai chegar na semana que vem. Tchau, tchau. Até o próximo Pode Tudo com a Daiane Pinese. Tchau.